Seu microfone está rolando. Boa tarde. Oi. Vou falar sem mexer. Boa tarde a todas e todos. Vamos começar a segunda mesa. Conflitos socioambientais em torno da questão eólica no Ceará. A gente vai ter, para compor essa mesa, já quero chamar o João do Cumbi. O João do Cumbi é quilombola, defensor de direitos humanos, militante do movimento quilombola do Ceará, do movimento de pescadores artesanais, da organização popular UPA e articulação da Teia dos Povos do Ceará. Gostaria também de chamar a Rogéria Rodrigues. A Rogéria é socioambientalista, defensora de direitos humanos, pedagoga, pós-graduada em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, coordenadora de ações de campo, eixo produtivo e ancestralidade do Instituto Terra Mar. E eu, neste momento, farei essa atribuição de fazer a mediação desta mesa. Acho que dá para ir sem microfone. Vocês ouvem bem? Ok, então vamos deixar a tecnologia do lado. Vai ficar ruim para gravar. Mas também o microfone não presta. Mas aqui passa uma universidade um pouquinho. Oi. Rogério, eu acho que agora está estável. Vamos tentar? A gente vai começar com a Rogéria Rodrigues. Aí até 25 minutos para a gente depois conseguir conversar. Eu aviso a vocês, tá? Vou ficar sentada mesmo, porque olha, espalhou. Então, boa tarde. Deixa eu ver se segura as assistências. Aqui. Não, piorou, melhorou. É igual a antena, né? Então, gente, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, e pedir licença para poder entrar na casa de vocês e trazer um pouco de troca de experiência do que a gente tem vivido na zona costeira do Ceará. Eu sou Rogéria Rodrigues, como já foi apresentada. Atualmente estou na coordenação de ação de campo do Terra Mar, uma das coordenações de ação de campo, né? Nós temos mais duas, uma mais ligada ao campo da assessoria jurídica popular e uma outra que é mais voltada para o campo dos direitos. Dizer que para mim é uma felicidade poder estar aqui nesse momento, trocar com quem está na Unilab, né? E que é tão caro para essas pessoas que conseguiram chegar até aqui, que conseguiram estudar nesse espaço, né? Conseguiram essa vaga para poder estar aqui. Dizer que minha irmã, com minhas irmãs e meus irmãos quilombolas, com meus irmãos pretos, com meus irmãos nativos, ancestrais, né? O povo ancestral que sempre habitou esse território brasileiro. E dizer que para a zona costeira do Ceará, a questão dos conflitos ambientais tem sido uma pauta muito cara, né? O projeto de desenvolvimento que está colocado para essa população costeira, que na verdade é sobre essa população costeira e não para ela, mas para um modelo de sociedade capitalista, é um projeto de morte. Acho que outros companheiros que já me antecederam já trouxeram um pouco disso, né? O que significa cada um desses projetos que chegam nesses territórios tradicionais. Eu não sei mexer muito nesse negócio aqui não, mas vamos lá. É só botar para cima? Não é isso aqui. Pular. Ok. Obrigada. Porque lá a gente só passa aqui mesmo, assim, na mão, no dedinho, né? Não tem esse bicho aqui.
Então, queria primeiro falar para vocês do lugar onde a gente está. O Instituto Terra Mar é uma instituição que tem 29 anos agora, ela é de 1993, ela surge de uma luta da zona costeira, de uma luta de pescadores e pescadoras em defesa dos direitos. Surge a partir de uma viagem inusitada do SOS Sobrevivência, uma viagem de jangada que sai de Beberibe, prainha do Canto Verde, que hoje é Resex, e vai até o Rio de Janeiro. Então, uma viagem que foi aportando, foi parando em vários lugares, foi discutindo a questão da pesca, né, do que afligia esses pescadores já no início da década de 90, onde você tinha uma superexploração da lagosta, que era o nosso ouro do mar, aqui no Ceará, e que está em uma crise, né, está em uma decadência desde então. Naquela época já se apontava um pouco desse declínio. Eu sou aquela pessoa que tem que beber água de instante. Aí, só apresentar um pouco desse chão que a gente pisa, que é o Instituto Terra Mar hoje. A gente atua na zona costeira, em algumas comunidades muito mais fortemente, né, que é onde tem essas jangadinhas, aí, esses barquinhos. São 6 comunidades prioritárias hoje, 2 no litoral leste e 4 no litoral oeste do Ceará. Eu estou completando 23 anos, próximo ano de instituição. Dizer assim que praticamente eu cresci com essa instituição também, né? Cresci profissionalmente aprendendo com os povos do mar, né? E dizer que esse não é um lugar fácil de se viver, nunca foi. Porque quando a gente começa a ver, por exemplo, um pouco da história dessa caminhada, a gente vai ter aí no início da década de 60, já as primeiras grandes incursões, né, do capital sobre esse território. E aí, com a chegada da história do lugar do paraíso, né, das praias paradisíacas, destacando aí nesse período Jericoacoara e Canoa Quebrada como sendo das principais. E de lá para cá as coisas vão, eu estou dizendo um pouco desse chão para vocês entenderem como é que a gente chega até hoje nos conflitos socioambientais que são cumulativos. Eles não foram, foi um, depois foi o outro, depois foi o outro. Então eles são processos cumulativos para a gente poder entender como que ele chega até esse lugar que a gente tem hoje. Então, na década de 70, continuando com esse processo, a gente tem aquele boom da história das casas de veraneio na zona costeira. Então, quem morava em Fortaleza, que tinha um pouco mais de condição, ou quem morava no Aracati, tinha esse desejo de ter a segunda casa, a segunda morada, né, o lugar de passeio de final de semana. Então, nesse ponto, se a gente olha para a Resex do Batoque, hoje você tem 70% da comunidade que é ocupada por veranistas e não por população nativa, né? Que é uma coisa bem grave, né? E isso tem sido um prejuízo para essa unidade de conservação hoje, que tenta aprovar algumas questões, que tenta caminhar com o seu plano de manejo e tem sido impedido por esses veranistas que se dizem nativos também, porque já estão lá há muito tempo, então é quase um direito de uso capião, né? Da terra mesmo. Da terra e da vida dos outros, né? Desse território. Já na década de 90, a gente vê o primeiro grande projeto de turismo, né, mais estruturado, como política, que é o Prodetures, que era o início dos projetos de turismo de desenvolvimento da zona costeira, do turismo na zona costeira do Ceará, dos hotéis 3, 4 e 5 estrelas. E aí vem os hotéis 7 estrelas, uma história bem recente agora. Então, depois desse período, nessa caminhada toda, aí você vai ter a chegada do Prodetur 1 e 2, que foi de expansão, de melhoria da infraestrutura da zona costeira, primeiro para o leste, depois para o oeste, né? Para o oeste, sobretudo ligada a outras pautas, como a de 2007, que era a pauta de pensar as cidades da Copa para a população que vinha visitar o Brasil na Copa de 2014. Então, tudo era muito bem pensado para poder receber essa malha turística que chegava para esse período, né? Foi um período de conflitos, não só lá na zona costeira, mas também nos centros urbanos, né? Que a gente viveu aí. E em 2013 a gente tem o Proinf Tour, que era muito mais para a expansão da 085 e duplicação
de algumas vias aqui para a região oeste do Ceará. Mas recentemente a gente já teve uma outra renovação da política pública para poder assistir essa região até Aracati, né, fazer a duplicação das vias até Aracati, e tem uma outra prevista ainda para lá. Aí dizer para vocês que são desse período que vem as grandes especulações imobiliárias na zona costeira do Ceará. E aí a gente tem figuras famosas como o Grupo M. Dias Branco, que foi intensamente ocupando esses territórios marinho-costeiros, né? Antônio Salles Magalhães, Henrique Jorge e outros sujeitos, né, que foram se colocando nesse lugar de ocupação, de grilagem das terras costeiras. Que antigamente era muito comum você chegar na zona costeira, comprar a posse de um morador, comprar uma casa de palha, comprar 3 coqueiros e um cajueiro e grilar todo o resto que estava no território. Então ele comprava um hectare e botava 100 dentro desse documento. Então, boa parte das comunidades com que a gente lida na zona costeira passaram por esse período, né, viveram isso e estão ainda, muitas delas têm processos de 30 anos já de acompanhamento, de tentativa dessas grandes empresas tomar seus territórios. Praia de Campo Verde é um exemplo disso, né? Que embora tenha ganhado na justiça o direito sobre seu território com a decretação da RESEX, não levou, porque apareceu um documento novo e o professor lá, o Thales de Sá Cavalcante, que é o dono do Farias Brito, né? Toda vez que confundo. É uma das pessoas que entrou com um processo de uso capião e ganhou na justiça esse direito. Nós estamos nessa iminência de ver a execução disso acontecer, como outros processos de uso capião foram colocados depois dele e estão aí, tem 2 já, que inclusive foi aprovado semana passada, já foi feita a sentença. E para a gente isso é preocupante, né? Como que o que estava adormecido do passado volta agora e de novo tenta desterritorializar essas populações nativas da zona costeira do Ceará. Então, aí, na sequência dessa ocupação da zona costeira, esse foi um período, esse período da especulação pelo turismo, foi um período em que a Arquidiocese de Fortaleza esteve muito presente, né? O pessoal do CDPDH, que acompanhou esses processos, acho que década de 80, década de 90, tiveram muito presente nessas comunidades tradicionais, e aí isso se segue até os inícios dos anos 2000, e ela vai saindo um pouco de cena e vai entrando outros atores, né? O pessoal da Renata, o Freixo de Alencar e outros sujeitos que se somam nessa luta pela defesa dessas populações tradicionais. No caminho dessa história dos conflitos, aí a gente tem a chegada da cassinicultura no mesmo período, já na década de 80, uma das primeiras comunidades onde se instalou as fazendas de camarão foi o Cumbe, né? Na região do Aracati, depois isso foi se expandindo, foi ganhando outro corpo, e foi... Vai, meu Deus, peraí, aqui, eu esqueci desse negócio, tá olhando só pra cá. E aí foi chegando um pouco nos outros territórios. Esses territórios zoneados aí, esse verdinho, a região ali do Baixo Jaguaribe, a região Lilás, que pega Aracati, parte do rio Pirangi, a região de Beberibe, Cascavel, né? Lá para cima, para o oeste, você vai ter aí a ocupação da cassinicultura na região que vai desde ali de perto do Paracuru até lá no finalzinho, Camusim, né? Sobretudo a Caraú, que é reconhecido como a Costa Negra aqui no Ceará, que a gente tem, que se diz o camarão orgânico, porque esse camarão é alimentado com os mariscos da região, né? Que é pescado pelas marisqueiras desse território. Ele é um camarão certificado como o camarão orgânico do Ceará, que é vendido para vários lugares como sendo um camarão saudável. Então, quando começa essa expansão, né, da cassinicultura no Ceará,
A gente tem aí uma ocupação ainda em 2004, né, de 6.773,56 hectares, né, e isso passa para 2010, passa para uma ocupação de 8.226,3 hectares. Em 2011, a gente vê a quantidade de fazendas de camarão subir de 180 fazendas para 2014, 600 fazendas. Então é um avanço bem extensivo dentro desse território. O que é que acontece nesse período aqui também, que é importante a gente fazer essa relação? Esse é o período onde tem a mudança do Código Florestal Brasileiro, né? Para além de ter outras mudanças, tipo, a área de Apicum deixa de ser uma área vinculada ao manguezal e não tem mais tanta importância dentro do Código Florestal. As áreas que estão mais próximas, que são chamadas de mata ciliar, que é o próprio manguezal, ele diminui de 30 metros a área de proteção na margem do rio para 15 metros, então é uma derrubada muito extensiva para quem vive nesse território, né, que acho que o João vai trazer um pouco disso, de como eles foram empurrados e como eles foram cerceados do seu direito de vivenciar o território, sobretudo na região do Jaguaribe, que tem talvez a maior população de cata de caranguejo no Ceará, né? Caranguejo Guaiamu, né, João? Então, assim, os conflitos que datam desse período foram conflitos muito severos, né? De ter assassinatos, né? De ter torturas. Tem um caso de 2002, que foi de Qual Velho, que teve a tortura de, se eu não me engano, foram 9 pescadores, né? Eles passaram uma noite amarrados dentro do manguezal, porque tentaram impedir um corte de manguezal para avançar mais ainda dentro do território onde eles pescavam, o território de Gamboa. E eles foram amarrados e foram espancados e torturados a noite toda, inclusive levaram tiros, né? Quem estava à frente desse processo de espancamento na época foi um policial, inclusive, que isso era muito comum, como é comum nas eólicas também, a gente vai trazer daqui a pouco, os policiais serem os trabalhadores das empresas privadas nos períodos de folga. Então é o segundo emprego do policial, né? E isso acaba confundindo um pouco o lugar de ser defensor da sociedade, né, da segurança pública para a segurança privada. Então você tem aí já um conflito na própria relação com esse sujeito. Então esse policial foi promovido a delegado, inclusive ele era delegado de Limoeiro na época do assassinato do Zé Maria do Tomé. Então, assim, são coisas que a gente vê acontecer que são bem agravantes. Até hoje, o caso foi para júri popular, até hoje não foi julgado, né? E as coisas vão passando. Desse período, teve um dos rapazes que ficou em cadeira de rodas, e teve outro que ficou muito doente, psicologicamente, não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais fazer nada, foi um adoecimento severo. E aí você tem muitas pessoas como esses, tem um assassinato que aconteceu na região do rio, como é o nome ali, João? Paracuru? Para cá do Paracuru? Não, na região do Paraipaba, do rio ali. Teve um outro assassinato lá também que aconteceu dentro da fazenda de Camarão e que os policiais protagonizaram o desfile, a prisão do rapaz morto, não sei como é que você faz isso, jogaram em cima da caçamba do carro e saíram desfilando com esse rapaz morto. E, de certa forma, acobertaram toda a situação de cena de crime, porque tiraram, mexeram. E até hoje também é um caso que está nebuloso, né? Que não foi esclarecido. Então, como essas, tem as outras mortes que aconteceram pela manipulação dos químicos, né? Em vários territórios, aqui no território do Aracati, no território de Amontada, teve uma das vezes que a gente estava fazendo um trabalho que era para um encontro de agroecologia, e na hora que o grupo estava chegando lá para fazer uma visita à fazenda de Camarão, o rapaz estava terminando de morrer porque tinha manipulado os químicos de forma errada, então aquilo
a mistura com água gerou gás de amônia e ele morreu sufocado na hora. Então tem vários casos desse tipo. E todos são casos que não são relatados, não saem em jornais, né? Ou se sai uma nota muito minúscula e isso acaba passando e acaba sendo escondido. Então, assim, eu vou passar para frente, certo? Fala um pouco aqui dessa coisa do crescimento, né, na produção de camarão. A gente tem uma atualização, em 2014 ela salta de 80 mil toneladas para 2019, né, e 2021 a atualização era de 120 mil toneladas já. Então, se você tem uma grande produção, você tem grandes extensões de território sendo ocupados por essa atividade. E é uma atividade que não para. A ideia da Associação Brasileira de Cassinicultura é que cada vez mais a gente possa, aliás, elas possam avançar sobre esses territórios. Então, é uma coisa que não parou. Só para a gente poder entender da acumulação dos prejuízos que a gente tem. Essa foto é lá da região do Cumbe, né? Esse manguezal todo morto aqui em Canavieiras. Essa aqui é uma adutora que faz a retirada. Aí, pronto. João, coisa aí pra mim, meu filho, eu esqueci esse pilotinho. Perdão, gente, ó. É outra ponta de lá. Essa foto é lá da região. Então você vê, é um cenário de morte, né? A maré tá cheia nesse período aí, mas tá lá o manguezal todo morto, como ainda tá hoje, na região de Canavieira, quando você vai chegando no Cumbe, de um lado e de outro, o manguezal está totalmente morto. Essa é uma ação que a gente acredita que tem a ver diretamente com a cassinicultura. Esse canal aí de passagem de água é o canal que vem justamente dos dejetos da fazenda, né? Todos os rejeitos da fazenda estão sendo jogados diretamente nesse canal aí. Então, você tem alto índice de salinização, tem alguns outros, tem uma pesquisa que foi feita agora há pouco tempo, no ano passado, que identificou metais pesados nessas águas aqui. É uma outra pesquisa da Fiocruz que ainda estão sendo, vendo como é que a gente vai trabalhar com esses resultados, sobretudo com as marisqueiras, porque é o produto delas que está ali dentro daquele território, é a vida delas que está nesse território, então a gente não pode tratar desses resultados de qualquer maneira também. Então, essas aí são algumas das delicadezas que a gente tem. Passa. Aí a gente vai começar a falar um pouco da questão da eólica. Então, sobre a situação da implantação das eólicas na zona costeira do Ceará, só tem 5 minutos, agora sim. Me dá 5 minutos teu, João. Então, elas chegam em 2003 como fase experimental. A gente tem no Mucuripe 3 que foram implantadas e as outras foram implantadas lá na praia, uma foi na Praia Mansa, a outra lá no Beach Park, ali na região da Prainha, né? Foram os primeiros. Em 2019 a gente tem o avanço dessas implantações dos grandes parques e complexos de eólicos aqui na zona costeira do Ceará. De acordo com o documento da ADES de 2010, que era o Plano de Expansão, né, de Desenvolvimento da Energia Eólica no Ceará, teriam 3 etapas. A primeira etapa seria na zona costeira, a segunda etapa na região de serra, a terceira etapa no mar. A gente nunca acreditou que a do mar fosse chegar, e ela chegou, né, que é o que é a nossa pauta atual hoje. Então, em 2010, de 2010 para 2013, né, a gente tem aí alguns resultados severos nessa região, sobretudo onde foram feitas as primeiras implantações de parques eólicos aqui no Ceará. Em Camusim, a gente acompanhou o desespero de uma comunidade, a comunidade de Xavier, que perdeu 6 lagoas que foram soterradas por esse parque eólico, que eram as lagoas onde eles faziam as plantações de vazante, era o que fazia com que essa comunidade sobrevivesse na época do verão, né? Sobretudo porque nessa época de mais ventos você não pode pescar no mar, então só restava a terra. A zona costeira viveu a vida toda disso, de terra e de mar, não existe só viver de pesca, né? Então tem todo um modo de viver que é diferenciado e é combinado entre duas ações, né? E aqui no Cumbe a gente acompanhou as implantações, as primeiras audiências públicas, né, João, que foram bem difíceis. Me lembro que a primeira audiência pública que eu fui
no cume sobre as eólicas, a gente teve que sair escoltado de lá, senão a gente ia ser apedrejado. Foi um negócio bem terrível, acho que João vai falar um pouco disso, das grandes perdas que teve, mas sobretudo, os grandes impactos dessa implantação dos parques eólicos até aqui trouxeram grandes prejuízos. Grandes empreendimentos sempre vão trazer grandes impactos, né? Por exemplo, rebaixamento do lençol freático, salinização do lençol freático, mortes na região de Amontada, no parque Icaraí 1 e 2, né, lá. Os dois parques que tem dentro de Amontada, que é em Moitas e na região de Sabiaguaba, eles já relataram que existe uma contaminação que não tinha antes. A gente sabe que toda a zona costeira do Ceará tem caparrosa, existe, por conta do óxido de ferro. Mas na região do Sabiaguaba, eles começaram a identificar a água mais vermelha. E tinha uma lógica, tinha um sentido disso, né? A maioria dos parques eólicos estão implantados na região, a sua base está dentro da área dos lençóis freáticos que alimentam essa região. Então, vai ter um sentido de ouvir um morador dizendo que a minha água está enferrujada hoje. Então, a gente tem muitos relatos daquela região de Sabiaguaba que as águas ficaram ferrosas, né? Da noite para o dia. Então, esse é o processo de oxidação que iria acontecer mais cedo ou mais tarde na zona costeira do Ceará, se continuasse com esse modelo de implantação. Os parques começam a deixar de ser implantados na zona costeira do Ceará muito por uma ação do Ministério Público e da Quarta Câmara, né? Quando pensaram junto com o CONAMA uma resolução que impedia a planificação e compactação de dunas, né? A supressão de vegetação de restinga, que era muito importante para esse território, para o ecossistema, e para a biodiversidade também. E aí isso muda um pouco o cenário. Mas qual é o cenário que muda? Eles saem da zona costeira e adentram a área de tabuleiro e começam e continuam sua implementação dentro dessa área de tabuleiro e começam também a subir a serra. Hoje nós temos implantação ainda acontecendo na zona costeira do Ceará, na região de Carrasco, na região da Serra Grande, em São Benedito, né? Tem muitas denúncias de especulação de território de São Benedito, numa área de mata nativa protegida, né, e está avançando sobre esse território sem nenhuma fiscalização e nenhuma responsabilização dos órgãos ambientais que acompanham por lá, que seria a CEMASSE no caso. Hoje nós temos 1.557 torres aqui na zona costeira do Ceará implantadas, dessas em funcionamento só 992 torres, 556 estão sem estar operando ou por falta de rede, né, de ligação nas redes, ou também por implementação, algum tipo de problema que dificultou a implementação final, as casas de distribuição, coisa desse tipo. Passa, João. Gente, esse mapa aí é o mapa do PEN, que é o Plano Espacial Marinho. Aqui, o primeiro mapa que eu mostrei, que era um mapa mais territorial, lá em cima, é uma cartografia social que foi realizada pela UFC, pelo Labocart, com a coordenação da professora Adriane Goraeb. O PEN também contou com essa participação da professora e com o pessoal do Labocart. É uma política que está sendo desenvolvida pelo Governo do Estado, Secretaria de Meio Ambiente, mas pelo programa Cientista-Chefe, né? A ideia é que o Plano Espacial Marinho possibilite fazer uma leitura de como é esse território marinho para exploração. Casado com isso, a gente tem um projeto maior, que é um projeto que está ligado à FIEC, os grandes empresários aqui de Fortaleza, lá de Fortaleza. Do Ceará como um todo, né? Que é o projeto de exploração do mar, que eles chamam de... agora eu me esqueci. A economia do mar. Só que essa economia do mar está ligada a um projeto maior, que é o projeto mundial. Um minuto? Que é o projeto... Aí eu vou falar que não é uma metralhadora agora. Que é um grande projeto de pensar como fazer a exploração desse mar, que é o projeto Economia Azul,
que a nível mundial, a ideia é que se explore cada vez mais o mar, porque até hoje a humanidade só conseguiu explorar 10%. Então, o que tem de riqueza de mineração e outros produtos que podem ser explorados dentro do mar ainda não teve avanços. Então, a ideia aqui no Ceará, sobretudo, é que esse plano de exploração do mar, ele avance, sobretudo com eólicas, mineração. Aí a gente sabe que tem pré-sal, tem quatro empresas que foram leiloar, uma delas é a Chevron, e que estão em processo de pedido de licenciamento, de prospecção. No ano passado a gente já acompanhou nessa exploração de prospecção, acompanhou uma audiência pública de uma empresa norueguesa que veio para cá, para o Ceará, e que ia iniciar esse processo e acabou sendo impedido por conta dos grandes problemas, né, dos possíveis impactos que isso ia causar no território e pela a negligência do mau estudo que foi feito para poder ver esses impactos. Aí tem... Pode clicar. Essas aí são algumas das fotos da implantação dos parques eólicos em terra, né? Passa, João. Aqui é Um mapa dos conflitos. Esse mapa de João Meireles, ele é de 2009, está desatualizado hoje, mas por esse mapa a gente já vê um pouco do tamanho dos conflitos que a gente enfrenta na zona costeira do Ceará. Tem o Complexo Portuário do Pecém, que eu não citei para vocês. Esse mapa, pode passar, João. Esse aqui diz um pouco da realidade que foi apresentada nesse ano já, que são as eólicas offshore que estão pensadas, que foram pensadas até janeiro, aí só tem 7 delas. Mas o mapa, ó, esse microfone quer mais, está cortando. Então, esse mapa atual, ele apresenta já, esse mapa é de 2 meses atrás, 15 projetos de eólica na zona costeira do Ceará. Eu queria trazer para vocês, ixi, o negócio é sério, né? Pronto. Essa aí é a área, só para a gente entender um pouco como é que se divide essa coisa da implantação das eólicas, por que procuraram o mar do Ceará inicialmente. É um mar mais plano, então teria uma mão de obra mais barata, como sempre, né? Eu acho que a gente vive um processo de racismo ambiental, não só no Ceará, mas na América Latina toda. Quando a gente começa a pensar por que as grandes empresas vêm para esses territórios, né? Por que elas querem explorar aqui? É fácil, é mão de obra barata, a gente passa por cima de tudo, temos legislação a nosso favor, porque o que a gente puder fazer de flexibilização a gente vai fazer. Aqui no estado de Ceará, isso aconteceu assim, de forma muito absurda, né? Uma resolução em cima da outra sendo aprovada no COEMA para poder facilitar que se avance com esses grandes projetos de desenvolvimento. Aí dizer um pouco da atualidade, de como é que está terminando. Hoje a gente tem três parques em licenciamento no Ceará, que já estão com o processo um pouco mais avançado. Todos eles foram negados já. O de Calcaia, que é o mais antigo, o pedido mais antigo, já foi negado 3 vezes porque tem inconsistência no estudo. Assim, não faz sentido você construir aos moldes do que está pensado. Essa área que está sendo pensada, 3 quilômetros da costa, é absurda, porque essa é a área de pesca artesanal. Então, você tem 324 comunidades na zona costeira do Ceará que vivem desse mar. Algumas delas são comunidades que se assumem como comunidades tradicionais na zona costeira, e outras não, porque já são centros urbanizados, mas sendo urbanizado ou não, sobrevivem desse mar, para a pesca, para o turismo, né? Para o lazer, para a sua vida. São as reproduções da vida que estão ali. Então, a gente esteve fazendo uma pesquisa, né, com pescadores e pescadoras, né, para poder fazer esse levantamento. Até onde vocês vão com a pesca artesanal? Até onde ela vai? Então, é mais ou menos 100 quilômetros da costa. Se você implanta um parque eólico entre 3 e 20 quilômetros da costa, você acabou com a vida dessa pesca artesanal, acabou com essas comunidades. Então, a luta dos pescadores hoje é muito mais para tentar ver como é que a gente reverte essa situação. Aí tem um pouco da comparação
comparação aqui, né, em tamanho, né, comparado com a Torre Eiffel, uma torre que vai para dentro do mar, ela é estrondosa, é um negócio gigantesco, né, não consigo nem mensurar o tamanho desse impacto. Um impacto com 400 aerogeradores, né, 400 torres dentro do mar, num impacto como é o impacto está pensado para Beberibe, Cascavel, Aquiraz, e pega uma pontinha lá do Aracati também ainda. Esse parque, ele é de uma dimensão que vai impedir qualquer passagem, impedir rotas marítimas, impedir a pesca artesanal, impedir a reprodução de algumas espécies importantes que vêm para cá, de tartarugas, né, de outros mamíferos, de outros peixes. Nós temos peixes migratórios, aves migratórias, morcegos. Então, o impacto é tão gigantesco que não é mensurado dentro dos projetos que estão sendo colocados para licenciamento ambiental hoje. Não vou falar porque não vai dar tempo, né? Então, são possíveis impactos econômicos, físicos, socioeconômicos, físicos. E eu queria pular um pouco para a gente entender o que é que está sendo feito, né? Hoje, para poder tentar reagir, o bicho corta bem enquanto está terminando. Para tentar reagir a essa situação toda, então tem várias articulações. Uma das articulações importantes que está sendo feita, que foi puxada por pescadores e pescadoras, é a articulação Povos e Luta, que ela nasce no oeste do Ceará para poder ver como é que se contrapõe a chegada de grandes empresas. Hoje a gente tem uma empresa que está aqui desde 2017, que é a QEP, uma empresa francesa, que tanto está nessa linha da implantação dos parques eólicos, como está ligada à produção de hidrogênio verde, que é uma outra pauta que eu queria tratar com vocês, mas não deu tempo, enfim, né? Então, a gente tem o Instituto Terra-Mar, o Conselho Pastoral de Pescadores, o Movimento de Pescadores e Pescadoras, a Articulação de Mulheres Pescadoras. Então, tem um grupo que está interligado. Aí eu queria terminar dizendo uma coisa, que a luta da mineração é a luta dos povos do mar, e a luta dos povos do mar também vai ser a luta da mineração. Acho que enquanto a gente não unificar as lutas, a gente não vai conseguir avançar e não vai conseguir gritar mais alto dentro desse território brasileiro. Era isso. Obrigada por acompanhar. Ficar em pé aqui. Você está reclamando meia hora. Gente, Boa tarde, né, a todos, a todas e todos. Presta não, aí mudou o momento. Pronto. né, Prazer da minha leitura aqui, né, agradecer. Segura esse carro, dobra. para fazer uma discussão aqui, né, sobre conflito socioambientais em territórios tradicionais, e a mesa aqui é conflitos socioambientais em torno da questão eólica no Ceará. Dizer da importância, né, desse debate para nós, povos e comunidades tradicionais, uma vez que não há essa separação homem e natureza, né? A nossa reprodução social, ela se dá e é necessária exatamente, né, nessa relação que estabelecemos com os sistemas ambientais. E aí dizer que nós, povos e comunidades tradicionais, nós somos guardiões e guardiãs de um patrimônio ambiental importantíssimo para a nossa existência, e que esse patrimônio ambiental natural, ele é também demarcador de identidades. Não, eu ia dizer, pode passar. Seminário. Trazendo aqui para vocês um pouco do território quilombola do Cumbe, que é toda essa área. Essa parte verde aqui, ó, é de um vídeo que está no YouTube vendendo 950 hectares de manguezais, de dunas, de camboas. O Cumbe está aqui, né? E essa área aqui é a área de dunas que chegamos até a praia, tá bom? Aqui, cadê o bicho? Chega, o bicho está com a bateria cheia. Aqui é o Rio Jaguari. Pode passar. Um pouco das imagens, né, do Cumbe, não vou aprofundar aí. Cassinicultura,
Aqui as lagoas nas dunas. E aí eu estou trazendo essa cartografia, esse mapa, né, social. Pela manhã eu falei da ausência, né, das comunidades estarem no mapa, mas nesse mapa da planta e porto do Vila do Aracati de 1830, o Kombi aparece. Ó. Chega, cadê esse bicho aqui? Está aqui, ó. Estão vendo o Kombi? E aqui, nesse outro mapa, onde é que nós estamos, entendeu? Então, dizer que é uma área de dunas, por isso que nós precisamos de um território maior. E às vezes as pessoas não entendem quando nós falamos que ninguém quer terra, nós queremos território, certo? Mas o Kombi aparece em 1813. A vista da comunidade, né, das dunas, é todo rodeado por campo de dunas, o Rio Jaguaribe mais ou menos aqui, manguezais. E aí a comunidade a gente vem passando no que eu chamo de cercamentos possível. De um lado, pelas fazendas, né, de camarão de cassinicultura, criação de camarão em cativeiro, e por outro lado a questão dos parques de energia eólica. As atividades que são realizadas na comunidade é uma comunidade quilombola de pescadores, né? Somos a última comunidade à margem direita do Rio Jaguaribe, que é o principal rio do estado do Ceará. E no território quilombola do Kombi nós vamos encontrar dezenas de sítios arqueológicos, históricos e pré-históricos que vai datar uma ocupação de 12 a 7 mil anos antes do presente, entendeu? Então, antes do território ser conhecido como Kombi, já havia um povo que já mantinha uma relação muito grande e interessante, que já tinha essa relação com o ecossistema manguezal. E aqui nós vamos ter os sítios arqueológicos e aqui alguns materiais desses povos, né? A fonte tida como oficial mais antiga para nós são os sítios arqueológicos. E a fonte documental são as cartas ultramar, que se encontra, né, na Biblioteca Nacional de Lisboa, de 1760, onde o capitão Matias Ferreira da Costa, que seria o homem mais rico da província do Ceará e do Rio Grande do Norte, e que já estaria no Kombi e teria um sítio com muitos escravos, né? Vale ressaltar que o Ceará, né, até 1799 era a capitania de Pernambuco. Nós temos ainda algumas casas, né, dos donos de engenhos e as ruínas do engenho. O Kombi fica conhecido por produzir uma das melhores cachaças do estado do Ceará. Hoje esses engenhos estão todos soterrados pelas dunas. E outro documento importante para entender esse território são duas cartas da expedição científica da província do Ceará de 1859, né? Convenceram Dom Pedro II que no Ceará existia um grande Eldorado, muito ouros e metais preciosos. E essa expedição ela chega até o Kombi. Então o Freire Alemão era o cara responsável para fazer toda a descrição, né, dessas viagens. E junto dessa comissão tinha os aquarelistas, que tudo que chamasse a atenção dessa expedição eles tinham que pintar as aquarelas. Ainda não tinha celular para bater foto. E aí tem duas aquarelas do Kombi. Eu gosto de trazer elas para dizer que em 1859 isso já era uma tecnologia presente na comunidade, entendeu? Os moinhos de vento já eram utilizados para irrigar o plantio de cana-de-açúcar. Segundo o Freire Alemão, é o primeiro registro de moinhos de vento no Brasil foram vistos lá no Kombi. E eu achei muito massa isso para desconstruir aquela ideia de que nós não detemos conhecimento. E todo feito de carnaúba, que é uma palmeira que predomina na região. Tá certo? Essa tecnologia ainda existe na comunidade, certo? E a segunda aquarela, que é essa, que é dessa duna,
que dá o nome à comunidade de Cumbe, onde a tradição local diz que está encantado o rei de Portugal, Dom Sebastião, com sua cavalaria, e que em certas épocas do ano Dom Sebastião sai com sua cavalaria pela encosta das lunas, né? Eu acho muito massa as cartas, porque o freire alemão, ele é a primeira pessoa a dizer quem era que trabalhava nos sítios e engenhos do Cumbe. Então ele vai dormir no Cumbe porque o toque do Cumbe, que era o toque do Dom Sebastião, ele acontecia ou 12 horas do dia ou 12 horas da noite, na hora de fazer macumba. E que quando eu era criança, o pessoal chamava para ir fazer macumba nas dunas, e eu não ia porque eu estava lá dentro da igreja, porque era coisa do diabo. Entendeu? E aí o freire alemão, ele vai descrever o toque do Cumbe, né? Vai subir a duna e detalhe, quando começava a ecoar os tambores das dunas, ninguém ousava sair de casa para ir ver o toque, porque o Dom Sebastião, ele era muito perverso, entendeu? Então quem não fosse cristão ia ser morto, professor. E é interessante dizer que essa lenda ela acontece nos Lençóis Maranhenses, lá no estado do Maranhão, acontece no Cumbe e no sertão de Pernambuco. Também tem esse fenômeno, né? E o Dom Sebastião, o freire alemão, ele vai ver esse toque, de onde é que vem esse som? E ele vai descrever uma das cartas, passeio ao Cumbe, e a outra, visita ao Cumbe. Ele vai subindo e descrevendo a dificuldade, e quando ele chega no topo da duna, ele diz que o som permanece, mas o som é semelhante aos mulatinhos praticando o candomblé, entendeu? Muito interessante isso. Ele nessa carta, ele diz que acorda 4 horas da manhã com gritos, e ele vai ver, e aí ele diz, já eram os mulatinhos que trabalhavam, né, nos engenhos. Só uma pausazinha voltando. Durante um bom tempo eu fui pesquisar a origem dos moinhos de vento e sempre remeti à Holanda. E eu já estava convencido que tanto Fortaleza como Recife foi colonizado por holandeses. E tempos atrás aí eu procurando um filme na Netflix que eu recomendo para todo mundo assistir. Tem um filme baseado em fatos reais que acontece no continente africano, que é o menino que descobriu o vento. Entendeu? Muito, muito massa. Aí eu disse, não, da onde foi que veio? Veio de África, não foi de Europa, não. Contando um pouco da história, a igreja do Cumbe, né, é o 4º templo católico de invocação do Senhor do Bonfim, que no secretismo religioso é Oxalá. Aqui ainda as ruínas, né, dos engenhos, das bombas d'água. As principais atividades, como eu falei, é uma comunidade de pescadores, né, a cata do caranguejo, pelos homens, os mariscos pelas mulheres. Hoje o homem já participa da pesca do marisco, né, hospitais produtivos. E aí a questão dos conflitos socioambientais. O primeiro grande empreendimento a chegar no território do Cumbe é a CAGES, a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará. Aracati precisava de uma fonte de água para abastecer a população e descobriram que no Cumbe tinha muita água, né? As dunas, para quem não sabe, são reservatórios naturais de água, certo? E muita água. E aí a CAGES chega na década de 77, causando uma série de conflitos socioambientais. A água que era de todos agora passa a ser privatizada. Para ter água a gente tem que pagar por preço do Inhal. E aí em 96 chega a criação de camarão em cativeiro, né? A cassinicultura. É uma atividade migratória que vem da Ásia, chega na América do Sul, vai para o Equador, depois de ter destruído os manguezais, criado vários conflitos, né, com os pescadores lá, e aparecida a doença no camarão, a mancha branca, ela vem para o Brasil, mais precisamente para o Aracati, né, lá para o Cumbe. E aí começa uma série, né, de conflitos
socioambientais relacionadas a essa atividade. E aí aqui alguma ação, né, do Estado, como é que o Estado reage contra a população, né, contra os povos, no caso aqui da população quilombola do Cumbe, onde em 2014 ocupamos uma área de manguezal para impedir o avanço dessa atividade. E aí olha como fomos recebidos, ó, aqui é o empresário de São Paulo, ó, a polícia, o empresário de São Paulo, a polícia dando apoio, e olha aí para nós, viu, COTAR, Comando Tático Rural, eu aqui fui recebido com muita bala, mas não tive medo, fui lá enfrentar eles. A ação, certo? Muita gás, né? Mas nós fomos para o enfrentamento, viu? Tocar o terrorismo. E aí, quando a gente pensava de já ter visto tudo, chega a questão dos parques de energia eólica. Então, assim, gente, durante muito tempo, o campo rural foi visto como lugar do atraso. Entendeu? Então, vai até para se justificar o crescimento das grandes cidades. E aí quem foi que ficou no campo, né? Foi nós quilombolas, os povos originários, entendeu? Os camponeses de maioria negra, né? E hoje está acontecendo um processo inverso. O campo era tido lugar do atraso, agora nós não somos mais atrasados. Né? Aquilo que eu falei inicialmente, nós somos guardiões e guardiãs de um patrimônio ambiental importantíssimo para a nossa existência, entendeu? Então, o capitalismo agora está vindo para dentro, né, dos nossos territórios, né? E é aquilo que foi falado na mesa de manhã. Não somos consultados, nós precisamos problematizar essa palavra desenvolvimento, porque o que estão falando aí do outro lado, né, do que seria esse desenvolvimento, para nós, quilombolas, pescadores, povos ciganos, indígenas e tarará, isso para nós não é desenvolvimento, entendeu? Isso é racismo ambiental. E aí o Cumbe, em 2009, nós usamos, foi a primeira comunidade, eu acho que do mundo, a problematizar esse discurso da energia limpa, entendeu? Então nós sabemos que a energia, né, ela é limpa. A forma como ela tem sido implantada e desenvolvida dentro dos nossos territórios não tem nada de limpo, ela é suja, né? É uma monocultura e a gente sabemos o problema da monocultura. E aí são questões que nós precisamos problematizar, entendeu? E ainda tem outro agravante, essa energia não é para nós. O Cumbe era um dos maiores produtores de energia do Brasil, a partir dos ventos. Mas ninguém da comunidade utilizava essa energia, nem utiliza. E no final do mês nós continuamos pagando energia muito cara, né? E aí a questão dos conflitos, alguns, né, se instala no território a partir de 2008, privatiza as áreas de uso comunitário como os campos de duna, destrói dezenas de sítios arqueológicos, privatização do acesso dos comunitários, né? E aí essas atividades têm outra questão, elas são responsáveis pelo desmantelamento das nossas atividades tradicionais. E aí é quando nos posicionamos, vem um processo de criminalização muito grande. Eu e mais 3 companheiros lá do Cumbe, nós somos acompanhados pelo programa de proteção a pessoas ameaçadas de morte. Qual crime, João, que vocês cometeram? Defender nosso mangue, defender o rio, defender as dunas, defender a praia. Entendeu? Então, e aí vem com todo esse discurso, né, de interesse social, entendeu? Mas desenvolvimento para quê e para quem? É possível, sim, João, desenvolver uma atividade dessa sem causar tantos problemas? É sim, desde que nós participemos, né, participamos desse processo, seja aplicada a Convenção 69 da OIT, né, que é a consulta livre, prévia e informada, entendeu? Então, existem outras possibilidades, mas a forma, né,
que ela vem sendo implantada no tem como. E aí promove a divisão da comunidade. Então, por isso que de manhã eu disse que as estratégias utilizadas por esses projetos de morte desenvolvimentista são as mesmas. Só muda as regiões, as pessoas envolvidas nesse processo, né? A primeira questão que eles fazem é criar um conflito interno dentro da comunidade, usando a mesma estratégia que o colonizador há 1500, quando chegou aqui, fez: dividir para dominar, dividir para conquistar. E se os nossos territórios, sem essas atividades, é difícil fazermos a regularização fundiária, imagine agora o território do Cumbe, com 67 aerogeradores, com diversas fazendas de camarão, do lado de Canoa Quebrada, entendeu? É muito difícil, gente, muito, né? O desrespeito à cultura, né? Utiliza-se do discurso de desenvolvimento, criminaliza, que eu já falei, e aí tem o total apoio dos governos, órgãos de fiscalização e controle, né? Todo dia muda a legislação ambiental, que a professora falou, da flexibilização das leis para atender os interesses desses investidores, né? Viola os direitos garantidos constitucionalmente, aprofundando o racismo ambiental. Então, quilombola, indígena, pescadores, camponeses sem terra, nós apenas estamos pedindo o que seja cumprido o que está lá na Constituição Federal. A terra é de quem nela vive, mora e trabalha. Então, nós estamos lá. Então, temos urgência e responsável por isso, né? Olha o desenvolvimento e o progresso chegando no Cumbe, que é assim que ele diz, viu, gente? Destruindo dunas, onde tem os sítios arqueológicos para a instalação desse parque, né, desses 67 aerogeradores, foi tirado 41 mil peças. 41 mil peças. Esse material foi levado para onde? Para o Museu Câmara Cascudo, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque no estado do Ceará, que é uma vergonha para nós, não temos um departamento, né, de arqueologia. Então, se não tem negro, não tem índio, para que ter esses cursos aqui, né? E aí, olha aí, viu, o progresso chegando dentro do Cumbe. E a comunidade revoltada fazendo, né, fechando a estrada para problematizar todas essas questões, né? Para ir para a praia do Cumbe, nós temos que pedir permissão à empresa eólica. Durante um bom tempo, nós ficamos sem ir à nossa praia. E aí ameaçamos de paralisar, porque o Ministério Público paralisou esse parque eólico por 5 dias e a comunidade paralisou por 19 dias. Entendeu? Trazendo toda essa problemática. Aí foi... depois de 5 anos de instalado, foi que ganhamos o direito de irmos à nossa praia. Mas tem lá um segurança, um vigia, para perguntar o que é que eu vou fazer na praia. E se vocês forem, só passo se estiver com alguém da comunidade, entendeu? Então, racismo ambiental. As imagens, entendeu, do progresso chegando no Cumbe. Questão dos sítios arqueológicos, material da época que o homem lascava a pedra para fazer seus instrumentos de corte, né? Muito comum encontrar isso, viu? No meio lá. E aí, porque lutamos e resistimos, certo? Pela defesa e proteção do manguezal, ou seja, dos sistemas ambientais, pela afirmação e valorização da nossa identidade quilombola pesqueira, pela demarcação e regularização fundiária, fortalecimento, educação diferenciada, porque acreditamos que com o nosso território regularizado, nós vamos ter autonomia de decidir que projeto nós queremos dentro do nosso território, certo? Contra o racismo institucional e ambiental e por um território livre das ameaças econômicas. E aí a questão da cartografia social
como uma ferramenta importantíssima na defesa dos nossos territórios. Quando vamos para a mesa de negociação dos governos e que apresentamos nosso território, ele diz assim: para que vocês querem tanta terra? Para que é que vocês querem aquilo? Aí a cartografia social vai mostrar que não é um território vazio, é um território cheio, né, de significado, sentido, existências e resistência. E aí, à frente, diante desses conflitos, chegada desses projetos, né, trabalhando essa questão da presença africana no CUMB, né, a cartografia social, a museologia social, a questão de museus comunitários. Lá no CUMB tem um museu que estamos agora numa briga, uma disputa pela história e memória do lugar. Quem deve contar a nossa história, se é nós quilombolas, se é a empresa boazinha que chegou e fez, né? Questão do turismo comunitário, nós estamos do lado de Canoa Quebrada. Canoa Quebrada vende, apresenta o território do CUMB como sendo Canoa Quebrada, mas quando morre, que nem morreu agora um turista, né? Então não é em Canoa Quebrada, é no CUMB, entendeu? A questão da festa do mangue, né? E a gente tem, junto com os nossos parceiros, Instituto Terra Mar, Pastoral dos Pescadores, um projeto de desenvolvimento local, né? Que perpassa pela a questão da cultura alimentar, que nós estamos trabalhando muito, entendeu? Fazendo os nossos mapas sociais, o turismo comunitário, e etc, e etc. Né, da festa do mangue, as atividades, turismo comunitário, museu. E é isso, gente, né? Agradecer o tempo, né, para o pessoal aí fazer algumas perguntas, comentários. E eu acho que é isso. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado, Rogéria. Vamos fazer uma rodada de questões. Seu nome? José. Mais alguém? José. Boa tarde, agradecer a mesa, né, pelas falas muito gratificantes. E eu sou José também, eu sou do CUMB, e eu cresci vendo a implantação do parque eólico, né, em 2008 eu tinha 8, 9 anos, e algo que a gente sempre escutou é essa tal de energia limpa. E recentemente também teve a COP27, que a gente mais uma vez vê essas energias renováveis como uma forma, né, de preservação mundial, preservação do planeta Terra. E eu fiquei pensando, vendo todas essas questões atuais, e sobre como o CUMB está na contramão desse pensamento mundial, trazendo os impactos que a energia eólica causa, que não é uma energia totalmente limpa, e agora também, como a companheira Rogéria falou, da questão da instalação dentro do mar, né, que era outra alternativa que também estavam apostando bastante. Então minha pergunta é no sentido de como fazer a instalação certa, como é que a gente realmente transforma essa energia na energia limpa. E também pensar nisso devido aos debates atuais que estão apostando bastante nessas fontes de energias renováveis. Obrigado, José. Pode ser? Boa tarde, obrigado pela exposição. Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta complementar, né? Você comentou que é necessária a participação nesses processos. E aí, complementando a pergunta do colega, será que a participação, incluir os indígenas quilombolas na participação, no caso, no processo de planejamento, é suficiente? Seria suficiente? Obrigado. Correndo no Museu da Cachaça. Deu certo. Eu comprei a cachaça. Queria perguntar, sobretudo para o João, a importância dos quilombolas, a importância dos quilombolas dentro da universidade e dentro do quilombo. Esses quilombolas que descem do quilombo, sobem para a universidade e retomam. Qual a importância dessa galera
para a manutenção, para a luta e para a resistência dos nossos territórios, né? E perguntar para ele se não tivesse um edital específico na UFC, no doutorado, ele teria entrado? Então, qual a importância disso, João? Por favor. Rogério, se você depois pudesse falar um pouquinho sobre o hidrogênio verde, tá? Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Pronto, né? Obrigado, viu, gente, pelas perguntas. A instalação certa, né? Essa participação, né? Essa participação dos povos que eu estou chamando popular seria suficiente? Recentemente eu fui procurado pelo pessoal lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro para pensar uma proposta, né, de transição energética que respeitasse, né, as comunidades e tarará. E eles fizeram um documento que foi divulgado na COP, agora lá no Egito, né, mandaram as fotos para mim, mandaram até o material lá e tal, né? E uma das questões que eu coloquei, nós estamos diante de um discurso, né, de narrativa muito forte. A questão dos combustíveis fósseis e a questão, né, das energias alternativas, da energia limpa, né? Entre uma hidrelétrica lá na Amazônia, né, e uma eólica no Ceará, por exemplo, no Nordeste do Brasil, às vezes a gente fica se perguntando qual seria a melhor, né, a menos impactante, ou a solar e tal. Eu sempre digo que a questão é o modelo, né? Como o capitalismo, ele tem essa capacidade de pegar nossas falas e reverter a seu favor. Durante um bom tempo, a gente fazia uma crítica às energias fósseis. E a gente apontava o quê? Solar e eólica. E aí o capitalismo diz, isso que vocês querem, pois pronto, agora vamos fazer eólica e solar agora do meu jeito. Entendeu? Então, é muito desafiante, porque se a gente precisamos dessa energia, é possível essa instalação? Eu acredito que sim, agora desde que seja gerenciado e produzido por nós, descentralizada dessas grandes empresas, né? E aí eu apontei como alternativa do governo federal transformar uma política pública em que a Rogéria, lá na casa dela, a Rogéria possa montar seu sistema de energia fotovoltaica, produzir sua própria energia. Viu? Pois tá vendo a lógica capitalista como é difícil? Entendeu? Então, assim, há formas, mas não interessa ao capital. Não interessa às empresas, porque vai quebrar as pernas dele, né? Então, assim, eu aposto na questão da regularização dos nossos territórios. Entendeu? A gente tendo o documento do nosso território, aí sim nós vamos ter essa autonomia de poder estar dizendo que empreendimentos podem ser desenvolvidos e como, certo? E aí a questão, a aplicação da Convenção 69 da OIT. Entendeu? Então, assim, mas isso é só uma luta nossa dos povos e comunidades tradicionais? Não. Vamos precisar da universidade. Vamos precisar das instituições. Não é só o Cumbo que vai ter que ocupar a área de mangue, não. Duna não é só Tatajuba que vai fazer a luta para preservar as dunas, não é só o movimento Povo de Luta, não. Vamos precisar de cada um e cada uma. Entendeu? Então, eu digo que nós, né, durante um bom tempo, nós povos e comunidades tradicionais,
foi colocado como um entrave ao desenvolvimento. E não é. Nós somos a solução dessa crise, né, global, energética, civilizacional e etc. Mas para que isso aconteça, se faz necessário que as pessoas que estão lá na ponta, no caso nós, participem de todos os processos. Né? Nós temos, como já foi citado aqui, o professor João Meirelles, que é um grande parceiro nosso, e que ele aponta as propostas locacionais para a instalação desses empreendimentos. Mas os cabras não querem, eles querem as nossas dunas, porque lá no pé da duna eles vão aumentar, ter que gastar mais para aumentar a base da torre. Então, se aqui a duna é essa mesa, então já vou ganhar na altura, ou seja, é o lucro pelo lucro. Entendeu? Então, que um escritor fala, que eu não lembro o nome, que é, eles deixam para nós uma herança maldita. Entendeu? Que é, depois de sugar tudo ali, vai para as outras áreas e não tem compromisso nenhum. Entendeu? Então, viu, eu esqueci o nome dele ali, eu penso, viu, que é dessa forma, é essa grande articulação. Viu? Essa grande articulação, ouvindo as comunidades, entendeu? E que essa produção, né, ela seja descentralizada dessas grandes empresas, desses grandes empresários. Mas é uma tarefa fácil? Não é. Não é coisa fácil. Por isso que algumas instituições vêm tensionando o Fundo Casa, a SES e outros parceiros que está apoiando a FASA, está apoiando projetos para que nós possamos estar produzindo a nossa própria energia, né, construindo o sistema fotovoltaico. Entendeu? Então, gente, é possível. Experiência tem, mas dentro dessa lógica capitalista nós não vamos ter espaço não, nós vamos ser engolidos, né? E aí ela traz essa questão da importância, com certeza, gente, a importância de ter quilombolas, pescadores, indígena, povo cigano, das religiões de matriz africana, entendeu? Os camponeses na universidade para estar fazendo esse diálogo. Entendeu? O José está aqui trazendo e a universidade está contribuindo, né, nessa construção desse conhecimento. Mas o conhecimento que parta dos territórios e que vem aqui para a universidade, não o contrário, de cima para baixo, que muitas vezes, né, viola nossos direitos. Né? Então, aqui na Unilab, eu venho acompanhando. Já está com um bom tempo que vem uma luta pela aplicação das políticas afirmativas para quilombola, para indígena, mas as pessoas, né, que não têm. E aí dizer para vocês, professor, né, que é só antropologia, só tem essa luta pelas políticas afirmativas, não é só nossa quilombola, não. Nós precisamos de vocês. Entendeu? Vocês existem por conta da gente. E aí não é muito fácil não. Eu fico em alguns grupos vendo as pessoas estão dizendo, chata da Ana, a briguenta da Ana. Entendeu? Então, vamos pensar nisso. Vamos construir esse processo de uma universidade pública, popular, participativa, inclusiva, diversa. Com né? a gente. Com a gente, né? E a gente sempre diz, nada sobre nós sem nós. E aí, até parabenizar a organização desse evento, né, que está chamando as pessoas que são impactadas, né, por esses grandes projetos, e não está trazendo pessoas que apenas teorizam, né, que eu sei da importância da teoria, mas a prática também, né, para estar fazendo isso. Né? Então, dizer que como é que a gente vai estar pensando, né, uma ecologia de saberes, como Boaventura de Souza Santo fala, né, e traz-se o quilombola, o indígena, o trans e etc., é reprimido dentro da própria universidade, né, onde não tem seus direitos respeitados e tal. E dizer que eu estou chegando, eu e a Ana estamos chegando na universidade muito tarde, e eu quero ser professor da Unilab.
não sei se a universidade vai nos querer. Não, a gente é esse mesmo, Viu? Por isso que a gente tem que ir mudando por dentro, sei lá, mexendo em algo, quebrando uma perninha ali, entendeu? Mas é uma luta que a gente vem fazendo. Eu acho que eu vou conseguir ver o José, né? Esqueci o nome dele, Otávio, né? As meninas aqui, as meninas quilombolas, entendeu? Mas nós começamos esse movimento, né? Então é isso, gente. É sobre isso. Sobre isso e um monte de coisa mais, né, João? Antes de falar sobre o hidrogênio verde, queria dizer uma coisa, que eu acho que a gente tem que começar a desconstruir. A ideia da energia limpa. Não existe energia limpa, gente. Não existe. Isso é uma falácia. Para poder construir os painéis de energia fotovoltaica, para poder construir as pás, todos os equipamentos que estão compondo um aerogerador, alguém morreu lá na ponta, uma comunidade morreu, a mineração está entranhada até o pescoço nisso para poder fazer chegar esses pedaços, né, nessa ideia da energia limpa. Não existe energia limpa. Então, essa ideia, né, do hidrogênio verde, ela parte da ideia da energia limpa, que não existe. Então, o hidrogênio verde tem-se a teoria de que ele vai ser produzido a partir da energia que vai ser gerada pela offshore e pela energia fotovoltaica, pelos grandes parques de energia fotovoltaica que vão ser instalados. Então, isso para a gente é impensável. Quando você pensa numa parque offshore, mais de 2.000 torres vão ser implantadas só numa primeira etapa dentro do mar. Para mim isso não é limpo. Não é limpo porque tem outros impactos que vão recair sobre esse território, como já coloquei aqui. E a ideia do hidrogênio verde, o Ceará pretende ser o pioneiro em hidrogênio verde, em produção de hidrogênio verde. Na verdade, é produção de amônia, né? A planta do PECEM, ela vai produzir amônia, e essa amônia vai ser transportada para uma planta na Europa. Sobretudo é isso, a grande negociação que está sendo feita com os chineses, com holandeses, com alemães, com empresas de fora, é muito para isso. São mais de 15 contratos assinados com o governo do estado de Ceará para poder produzir uma energia que vai para a Europa. Então, é a morte de um território, né, em detrimento de alimentar a Europa com essa energia. Então, é uma coisa que não faz sentido, é impensável você destruir. Por isso que eu digo assim, o projeto que está pensado para a América Latina é um projeto de racismo ambiental, porque você mata o outro território para poder manter o território, a terra deles, né, o espaço deles vivo. Então é isso, é sobre isso que a gente tem tentado discutir nessa questão do hidrogênio verde. Então, assim, e foi a coisa mais incrível, né? Assim, vamos produzir hidrogênio verde, porque o Ceará vai ser pioneiro, o Brasil vai ser pioneiro, tem que sair à frente do Chile, que é outro também que está sendo totalmente bombardeado com essa ideia do hidrogênio verde, né? E para a gente vai ficar um grande prejuízo, porque não é só a produção em si, tem a história das linhas de transmissão. Algumas vão conseguir transmitir pelo mar até o PECEM, outras vão ter que vir por terra. A mesma destruição que foi causada na transmissão das energias eólicas de onshore vai ser também para offshore. E aí vamos corrigir esse termo também, não é offshore. Offshore é lá 50 quilômetros para dentro. Você vai estudar os parques do Reino Unido, dos outros lugares. Eles são parques que estão à distância e em grandes profundidades. A ideia aqui é explorar uma área que não é possível de ser explorada, né? Você tem risco de erosão costeira, você tem risco de extinção de espécies, você tem risco de extinção da espécie humana, inclusive. Porque não faz sentido você ter um projeto desse tamanho dentro desses territórios. Uma coisa que a gente tem tentado discutir é que talvez a gente não consiga impedir todos de se instalar. Agora, a nossa luta é que pelo menos, se não tem como impedir, vão jogar isso para dentro do mar, que eles gastem o dinheiro que tem que gastar para botar lá depois da plataforma. Então, a nossa primeira bandeira é dizer não, porque esse mar não cabe isso, né?
Só que a gente sabe qual é a força que tem esse governo brasileiro, né? Infelizmente, a gente tem um governo democrático, que entra agora, porém, a gente vai ter que brigar com este governo. Não existe tranquilidade para a nossa vida, para quem está na zona costeira, não. Para quem está nas comunidades tradicionais, não. A gente luta para ele entrar, mas luta para que ele possa, pelo menos, garantir o mínimo, que é a sobrevivência dessas populações tradicionais. É isso. Só dizer que a dona do parque eólico lá no Cumbe é a concessionária de energia de São Paulo, a CPFL, Companhia Paulista Força e Luz, e que promove lá na TV Cultura, um café cultural, e destruindo uma comunidade. Entendeu? A perversidade é isso. Pessoal, primeiro eu queria agradecer a Rogéria e ao João pela excelente tarde, né, nessas conversas. Eu quero fazer um reconhecimento aqui, que é importante fazer, a duas pessoas que trabalham na coordenação do programa de pós-graduação de antropologia, que é a Lívia Fernandes, que está ali, e o Raul Souza, que está ali. Eles atuaram, já tem mais de um mês, assim, atrás deste evento, assim, com muito trabalho, então é importante, né, assim, muito obrigado a vocês dois, tá? E agradecer a todo mundo que esteve presente, alguns já foram embora, o pessoal também que está acompanhando pela internet, no YouTube, do canal da Unilab Oficial, e, enfim, acho que foi um dia bastante proveitoso. Esse material vai ficar disponível na página no YouTube do PPH, desse programa de pós-graduação em antropologia, que é associado entre a Unilab e o UFC, para a gente poder, né, circular isso, assim, e, tanto pelas questões e pelo perfil das pessoas que falaram aqui. Eu acho isso muito importante, acho que isso é muito forte que esse evento proporcionou. Então, gostaria de novo de agradecer a todos. Bom retorno para casa e fiquem bem.